Então, eu vou falar um pouquinho da classe dos halóides, tá? Os halóides são basicamente cloretos, fluoretos, brometos e iodetos, tá? Não existem muitos minerais de metal que são halóides, na realidade não existe nenhum. Entretanto, existem dois minerais bastante importantes, são a fluorita e a criolita, tá? Mas por que que eles são importantes? Bom, a fluorita vocês vão aprender em diversas disciplinas e aí especialmente as relacionadas à siderurgia, vocês vão aprender que a fluorita é um fundente bastante utilizado para baixar o ponto de fusão da escória dos processos de produção do aço, sabe? Então eles são bastante utilizados. E já a criolita, vocês vão ouvir mencionar bastante no caso da metalurgia dos não ferrosos, ali quando se fala de tratamento de alumínio, que a criolita é um dos constituintes do eletrólito no processo de redução da alumina, tá? Então se utiliza bastante criolita como eletrólito, tá? No processo de sais fundidos, tá? Então, embora não haja metais que sejam extraídos desses halóides, eles são importantes para utilização em processos metalúrgicos, tá? Especialmente os pirometalúrgicos no caso da fluorita e já no caso da criolita é uma célula de sais fundidos, tá bom? Então vamos adiante para as próximas classes. A classe dos carbonatos ele segue a mesma, como é que eu vou dizer, a mesma tendência dos haloides, tá? A classe dos carbonatos ela é composta por minerais cuja forma incluem o radical carbonato, né, que é CO3. Então a gente vê aqui a rodocrosita, que é um MnCO3, aragonita, CaCO3, dolomita, que é CaMgCO3, a magnesita, MgCO3, a calcita, CaCO3. Tá? Então nós temos aqui a rodocrosita, que é um dos minérios mais secundários de manganês, e a magnesita, que é minério de magnésio. Tá? Então pode ser utilizado dolomita e magnesita são minérios de magnésio. A dolomita, a calcita e a aragonita também são utilizados para compor a escória de processos pirometalúrgicos, tá? No refino do aço, diversos processos de obtenção de metais não ferrosos também utilizam os minerais dos carbonatos de cálcio e magnésio como componentes da escória. Então, no caso específico dos carbonatos, eles têm, além da aplicação de alguns minérios de carbonatos serem utilizados para a obtenção de metal, também há essa aplicação do uso na metalurgia extrativa, lá como componente da escória. E a gente tem a rodocrosita, que é utilizada principalmente para a produção de manganês, um mineral mais secundário. Vocês vão ver lá na parte de manganês a importância da rodocrosita, tá? Lá em não ferrosa. E a gente tem aqui, fechando os carbonatos, tá? Aqui vocês aprenderam aqui a fórmula química deles, os principais minerais para nós que somos metalúrgicos, e aí a gente vai adiante para a próxima classe. Os nitratos e boratos, eles seguem mais ou menos a mesma coisa que eu havia dito anteriormente lá em relação aos halóides, tá? Nitratos e boratos, eles não existem minérios que eu obtenho metais a partir de nitratos e boratos, tá? Ou pelo menos metais dos mais populares, né? Então a gente tem, primeiro vamos definir aqui o que é o nitrato. O nitrato ele possui o radical NO3, né? A gente tem aqui como exemplo o nitro, tá? E os boratos a gente possui o radical BO3. A gente tem como exemplo o bórax que tem BO3 aqui dentro, tá? Então o que acontece? O nitro, tá? Ele é um nitrato de sódio e ele é utilizado na confecção de explosivos, então não tem uma aplicação metalúrgica bem definida assim. Então nenhum dos nitratos, na realidade só existem dois nitratos, é o salitre e o nitro, tá? Então eles não têm aplicações metalúrgicas. Já os boratos, eu separei aqui o bórax, que ele é utilizado na produção de alguns tipos de escórias diferenciados lá para refino de chumbo e no refino da prata, tá? Então essas duas classes, elas têm uma limitada importância assim para quem estuda metalurgia. Vocês vão ver muito pouco estudo de nitratos e de bórax, tá? Talvez às vezes como composição de escória, no caso do bórax, ou como
pode ser algum contaminante, mas realmente para utilizar e produzir um metal ou utilizar no processamento do metal não é utilizado, tá bom? Então vamos seguir adiante para a próxima classe. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos fosfatos e dos sulfatos, tá? Os fosfatos e os sulfatos, eles possuem, no caso do fosfato, ele tem o radical PO4, tá? E no caso dos sulfatos, eles incluem o radical SO4, tá? Eu separei alguns exemplos aqui de minerais, tá? Mas eles têm também outros minerais com limitada aplicação na nossa vida prática, assim, especialmente para quem vai estudar metalurgia, tá? O bário é a principal fonte de bário, a bareta, né? É um sulfato que é a principal fonte de bário. A gipsita, também chamado de gipso, é um composto utilizado na confecção de gesso, né? Então é muito utilizado para a confecção de gesso, então a gente convive com isso na nossa vida cotidiana, né? Barita produz bário, mas bário tem aplicações limitadas lá, como em velas de automóveis e outras aplicações mais limitadas, assim, a gente não enxerga muito na nossa vida cotidiana, mas a barita, o bário é todo obtido da barita, mas a maior parte do uso do bário é exatamente como sulfato de bário, tá? E a gente tem como fosfato, aí os fosfatos eles têm uma particularidade, normalmente a gente quer evitar ao máximo que haja fósforo dentro do nosso metal. Então, dificilmente vocês vão ver a utilização de fosfato para produzir algum metal, tá? Porque normalmente ele é extremamente ruim na composição do metal, ele faz com que as propriedades sejam declinadas, que elas sejam pioradas bastante pela adição de fósforo, especialmente no aço e nos metais mais usados como estrutura, né? Então, os fosfatos, normalmente a gente evita ao máximo a utilização deles ou que haja algum composto de fósforo no meu minério, tá? E aí a gente tem como principal minério que eu coloquei a monazita. A monazita, na realidade, ele é um minério de tório. Tá? O tório é um metal radioativo e aí ele é praticamente todo extraído da monazita, tá? Então aqui é só uma particularidade da monazita. Então é um metal já mais raro, mais difícil de se extrair. Ele é extraído de um fosfato, tá? Aí tem outros fosfatos que são bastante utilizados na indústria de fertilizantes, né? Então não tem tanto um uso metalúrgico, tá? Bom, pessoal, então vamos falar dos tungstatos e molibdatos, tá? São alguns poucos minerais, na realidade eu estou mostrando os 3 minerais que estão nessa classe. Ele tem os radicais tungstato ou molibdato, tá? No caso do tungstato é esse WO4 e no caso do molibdato é o MOO4, tá? Então aqui eu estou mostrando 3 minérios, tá? São 3 minerais diferentes, a wolframita, a scheelita e a wulfenita, tá? E aqui a gente tem o minério os 2 minérios da onde se retira tungstênio, tá? Como se obtém tungstênio são os minérios através dos minerais minérios wolframita e scheelita, tá? E também o minério do molibdênio, que é a wulfenita, tá? Então aqui é um exemplo dos molibdatos e tungstatos, são minerais são inclusive metais de utilização, embora importante, mais pontual, tá? No nosso dia a dia. E aí eles já são minerais bem menos comuns também, tá? Então eu vou adiante agora mostrando a classe mais importante de todas, seria como se fosse o nosso grande finale aqui, tá? Que é mostrando a classe dos silicatos, tá? Que basicamente compõe todas as rochas, é um dos principais minerais que existem no planeta, tá bom? Vamos adiante então. Bom, então vamos chegar na nossa última classe de minerais. Embora não existam muitos minerais de extremo interesse metalúrgico, tá? Eles de extremo interesse metalúrgico no que tange à obtenção de metais, todo metalurgista sempre vai se deparar muito com minerais silicatos, tá? Por quê? Porque, bom, tendo em vista que o silício é o segundo elemento que mais existe na Terra, ao lado do oxigênio, que é o primeiro elemento que mais existe na Terra, nada mais justo que esperar que a gente tenha uma gama de minerais contendo silício e oxigênio. Então, o resultado disso é que a gente tem um grupo enorme de minerais baseados na ligação do silício com o oxigênio, tá? E aí, esses minerais eles contêm
vários elementos associados a ele, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, alumínio e o ferro, tá? Que se combinam com o silício, tá? O silício, quando liga com oxigênio, normalmente ele forma tetraedros. Então aqui a gente tem um silício, um átomo de silício, ele é cercado por átomos de oxigênio. Se a gente juntar esses átomos aqui, ó, riscar aqui uma reta aqui, unindo esses átomos, a gente vai ver que a gente vai formar um triângulo, uma pirâmide, tá? Que é chamado de um tetraedro, tá? Então aqui eu tenho vários tetraedros, ó, que são as formas como os minerais, os silicatos, eles são organizados, são agrupados. Então aqui os grupos são divididos em relação à forma como eles são agrupados, tá? A gente não vai entrar muito intensivamente nessa parte, tá? Para não ficar muito longa a matéria, mas vocês precisam entender que os silicatos eles são organizados de diversas maneiras, aqui desde estruturas extremamente tridimensionais, extremamente complexas, até estruturas unitárias, aqui como o caso do zircão, tá? O zircão é um tipo de mineral que ocorre com estruturas unitárias, tá? Então ele tem, para quem não sabe, o zircão ele é importante para um metalurgista, porque alguns refratários eles são compostos com zircão, tá? Então ele é bastante utilizado na confecção de refratários, que ajudam a confeccionar os fornos que a gente utiliza na produção de metais, tá? Então a gente tem aqui o silício se liga com oxigênio, formando tetraedros. Esses tetraedros acabam formando redes, tá? E redes diversificadas em vários arranjos diferentes, tá? E essas redes que formam arranjos diferentes vão resultar em uma gama enorme de minerais. Quase todos os minérios que vocês veem têm como quase todos os minérios que vocês veem têm como principal mineral de gangue algum silicato, tá? Por quê? Porque eles são muito abundantes, tá? É muito difícil tu encontrar uma rocha. Todas essas rochas que eu mostrei, esses cristalzinhos bonitinhos, eles são raridades, tá? Então muito difícil tu encontrar um cristal perfeito. Normalmente sai tudo misturado, e aí o que vem nessa mistura? Normalmente diversos silicatos, tá? E eles possuem essas propriedades de se ligar através dos tetraedros organizados de maneiras diversificadas, tá? Formando anéis, formando aqui nesse caso são anéis, formando planos, tá? Chapas, lamelas, ou então uma rede complexa, ou inclusive tetraedros isolados, tá? Então aqui vocês têm que entender que os silicatos são os principais constituintes dos nossos minérios, tá? Embora a gente normalmente não vá explorar o silicato, a gente tem que sempre ter em mente que eles estão sempre lá, seja como mineral de gangue e eventualmente como mineral de interesse, tá? Então, eu acho que é isso que a gente tinha para falar na aula de hoje. Vocês conheceram todas as classes minerais, quais os pontos ali, os minérios mais importantes e os menos, alguns mais secundários, tá? E aí, a aula que vem a gente segue discutindo mais tópicos interessantes de mineralogia, tá bom? Então vamos finalizar por aqui. Tchau, tchau. Só para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui e falar que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar via e-mail ou via Moodle ou Classroom, o que eu estiver usando no semestre. Junto com isso também tem o WhatsApp, se vocês tiverem acesso, todo mundo que é das turmas que eu ministro aula vai ter acesso. E aí, se não, vocês também podem me procurar na sala de aula, ou então nos corredores do IF, laboratório de metalurgia, qualquer maneira que vocês encontrarem para me procurar para a gente solucionar dúvidas, é uma maneira válida, tá bom? Então eu queria agradecer a todos que estiveram até aqui. Queria mencionar também para quem talvez eventualmente está aqui, caiu nessa aula por acaso e deseja fazer alguma sugestão, crítica ou inclusive solucionar alguma dúvida, pode me enviar um e-mail para esse e-mail que eu coloco aqui na tela, tá? Então eu fico agradecido por vocês terem assistido até aqui
e peço desculpas se alguma coisa não ficou claro e se não ficou claro você pode me procurar para eu tentar clarificar. Se eu souber responder, eu respondo. Lembrando que eu não sou um mineralogista, eu sou só um professor de metalurgia que está aqui ensinando o que eu acho importante que um estudante de curso técnico em metalurgia ou tecnólogo em processos metalúrgicos, o que eu acho importante que essas pessoas saibam como técnicos e tecnólogos no curso de metalurgia na vida profissional, tá bom? Então era isso, eu quero agradecer e tchau, tchau. Boa noite, boa tarde ou bom dia.